Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Mais uma quarta-feira, graças a Deus, né? Estamos aqui no Review para poder falar um pouquinho mais sobre a mensagem trazida pelo pastor Rivaldo nessa manhã, uma mensagem poderosa, né? Que faz parte das bases da nossa doutrina, né? Crer no batismo no Espírito Santo, né? E como o pastor falou bastante ali sobre doutrina, falou sobre a igreja e tudo mais, eu convidei a diaconisa Márcia da Silveira, né, que é a minha mãe, neta do pastor João Augusto da Silveira, eu sou bisneto do pastor João Augusto da Silveira, e aí nós viemos nessa noite, nós vamos estar falando então um pouco mais sobre essa mensagem de hoje, poderosa, né? Muito poderosa, né? Fala muito dos nossos corações, né? Fala. O que mais importante eu achei dele começar perguntando por que nós somos adventistas da promessa, né? E é com muito orgulho, eu falo de coração, de muito orgulho, porque nós somos adventistas da promessa, porque cremos no poder do Espírito Santo, cremos que nós somos salvos através de Jesus, da graça de Jesus, foi uma das principais coisas que ele falou. Que sem Jesus nós não somos nada. Sem crermos em Jesus, Jesus é o nosso Salvador, nós não temos salvação. Né? Começa por aí. E aí vem as outras, né? É importante, né? Ele começou falando exatamente sobre os 4 pilares, né? Que é crer na graça de Cristo, né? Então, nós somos salvos pela graça de Cristo, pela fé, né? Na fé na figura de Jesus Cristo. Isso. Ele fala sobre o ponto importante que é sobre a lei, né? Então, quando a gente fala sobre o sábado, a gente está falando da necessidade da gente entender que a lei também faz parte, né? Os mandamentos fazem parte de uma ordenança de Deus, isso é parte da nossa doutrina, né? Então, a guarda do sábado e tudo mais. E depois ele fala sobre o advento de Cristo, ou seja, a volta de Cristo. Nós cremos que Jesus morreu, foi ressuscitado, foi aos céus, está com Deus, à destra de Deus, né? Ele fala isso, inclusive, na proposta, né? Por isso somos adventistas, né? E por que a promessa, né? Porque nós cremos nesta promessa que está ali em Atos, mas que ele, ao longo do tempo, ele vai mostrando que não começa em Atos, né? Ele traz diversos textos ali, começando em Joel 2 ali, então nós vamos estar falando um pouquinho mais disso, né? Já vinha anunciando, né? Já vinha anunciando há muito tempo. E uma das coisas que chamou muita atenção ali na pregação, que ele falou assim, eram dados o poder para certas pessoas, e depois a pessoa era usada ali no que precisava e depois era retirado. E hoje em dia, você recebe o poder do Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo e é para a vida toda. É verdade. Eu fui batizada com 11 anos, numa oração de pôr do sol. Pôr do sol da sexta para o sábado. Nós tínhamos o costume, né? E eu peguei a sexta-feira, eu ajoelhava e a primeira coisa que eu falava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. E de repente, naquela sexta-feira, eu fui batizada. Eu pedi e já recebi, em casa. Glória né? a Deus. E até hoje, né? Eu tinha 11 anos, hoje tenho 76, e aqui, hoje, fui tão revestida, né? Um poder tão grande senti na hora da oração. O culto todo, a pregação já foi mexendo, né? Então, por isso que o Espírito Santo é vida. Ele é a vida da igreja, eu falo. Eu sempre achei que o Espírito Santo é a vida. O pastor falou sobre isso, né? Ele coloca, inclusive, né? Ele dá uma definição de o que é de verdade o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Então, é uma pessoa como a gente enxerga. Só que é uma pessoa da Trindade. Então, ele é Deus, né? Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo, né? E como pessoa da Trindade, ele está presente. Só que a diferença que tem, tão tocante, né? Que quando começam as promessas ali em Joel, depois Isaías, depois ele vem falando sobre as promessas e tudo mais, é tão maravilhoso.
No final, ele inclusive começa a dizer o que o Espírito Santo era em cada um dos livros da Bíblia, né? Depois ele chega bonito, ali no Vale de Ossos Secos, né? E fala sobre aquele poder, mas o que a gente entende é que lá na abertura, em Gênesis, né? Quando diz que o Espírito, né, planava sobre as águas, não é? Que Espírito era esse? O Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Então Deus ordenava, né, que haja a diferença entre o sol, a noite e o dia, o firmamento, né, e o Espírito Santo fazia com que aquilo acontecesse, né? Então é maravilhoso que a gente vê depois os homens de Deus aí, Moisés, né, quando o povo olha para ele não consegue olhar porque diz que o próprio rosto dele parecia que era o rosto de Deus, não é? O que era ali? Era o poder do Espírito Santo que brilhava o rosto de Moisés, né? Depois vem para os juízes, depois vem para os reis, rei Davi, rei Salomão, cada um dos profetas, né? A unção do Espírito Santo, ela era praticamente separada para algumas pessoas importantes que faziam caminhar da igreja, né? Conduziam a igreja. Só que aí o que acontece? Quando chega o Novo Testamento, né? Na figura de Jesus. E é interessante porque ele fala, né, que Jesus diz, da verdade, João Batista diz, né? Quem é aquele? Aquele é o que eu batismo com água, né? Mas virá o que batiza com o Espírito Santo, né? Então, é a diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. É o momento em que o Espírito Santo começa a se preparar ali. E tem um momento exato em que ele entra em ação, né? Só depois da glorificação. De Jesus, né? Jesus. Isso aí. Só depois da glorificação aí o Espírito Santo começou a trabalhar, né? A se mostrar assim, igual é hoje, até hoje, né? E o que acho bonito, que ele lembrou isso, que meu avô, né, o pastor João Augusto, ele foi uma pessoa que ele estudou e ele creu no poder do Espírito Santo. E aí o que ele fez? Ele foi buscar. Ele não ficou assim, parado, crendo só e ficar. Não, ele foi buscar. E ficou ali, até que do alto ele foi revestido de poder. Então, depois que ele foi revestido de poder, ele saiu pregando. Aí ele saiu pregando e levando as boas novas. Né? Então, a nossa igreja ela só foi formada por causa do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. A nossa igreja Então, é uma igreja vivificada. É uma igreja cheia de poder. Nós temos que sentir esse poder em cada culto, em cada movimento que nós fizermos, em cada oração. Sentir que o Espírito Santo está ali, fazendo a obra das nossas vidas. Precisamos ter esse entendimento, porque nós nascemos do poder, como a senhora falou, né? Nós nascemos do poder do Espírito Santo de Deus. Foi pela misericórdia dele, mas ele atendeu, porque essa era a promessa dele. Era a promessa. Ele era a promessa dele. E o pastor Rivaldo, ele fala bastante sobre a nossa igreja, né? E a necessidade dessa renovação, né? A necessidade da gente buscar mais, procurar mais, né? Realmente entender que o impulsionador de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Ele coloca ali claro, né, que o Espírito Santo é quem nos ajuda a cumprir a missão. Que missão é essa? É pregar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo só pode ser pregado realmente com autoridade, com a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. A gente é o resultado disso, né, mãe? A gente percebe, o pastor João Augusto, depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele não quer guardar aquilo só para ele. Não quer. Aí ele saiu, né? Até escutava com crianças que ele saiu, ele foi pregando e deixou a família lá, e ele esqueceu até a família. Por 3 semanas ele ficou só levando a palavra e não vinha nem em casa, entendeu? Então, até minha avó saiu procurando ele, né? Que ele fez isso, né? Ele estava tão cheio de poder. E é uma coisa, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, você sente um poder tão grande, não é você, não é a sua pessoa, né? Você sente aquela coisa maravilhosa que é o poder do Espírito Santo.
tem o dom de línguas, né? E tem os outros dons também. Nós temos que pensar nisso também. Tem vários dons, temos que buscar, né? Buscar. E é como ele falou assim, batei e abri-se-vos-á, né? Buscar e acharás, né? Então ali nós temos que fazer isso. É isso que nós estamos precisando fazer. Buscar o Espírito Santo e sair revestido de poder. Ele fala inclusive da conversão dele, né? E quando ele se converteu, ele não cria no poder do Espírito, mas Santo. Estudou, falou, né, eu acho, entendeu que ele precisava entender mais daquele assunto, e aí ele vai e uma pessoa é curada de câncer, né? De câncer, né? Eu acho... Foi muito bonito, Deus ali deu uma bênção para ele tremenda, né? Dele se converter numa, né? De ele até duvidar, né? Que ele contando ali que ele duvidou tanto, né? É verdade. E passou uma semana duvidando, passou o culto inteiro duvidando, e na última hora ali a irmã foi dar o testemunho e ele viu a irmã boa, né? Curada, e ali ele se entregou, né? Também. E aí... E como ele falou, que se ele não fosse batizado com o Espírito Santo, ele não teria resistido. E é uma verdade. Isso é verdade. O Espírito Santo... Ele que dá essa autoridade. Que te dá essa autoridade, que te segura, que te põe para frente. Quando você tem as lutas, né? Eu sempre tenho um costume de falar assim, quando eu estou com meus problemas, eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, e ali eu clamo, falo, sou revestida, né? Tem histórias assim maravilhosas, né? De você sentir o poder de Deus, e sentir o Espírito Santo ali dominando o local que você está. Tomando conta do local, né? Então, essa força. Né? Essa força que a gente precisa buscar. E essa não é uma força nossa, né? Nós não temos essa capacidade. Só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só pelo poder. E isso é mais um motivo da gente buscar, né? Da gente realmente procurar entender a necessidade de que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra em nós, e começando em nós, multiplicar a obra em tantas outras milhares de pessoas, né? Onde a palavra chegar, é o poder do Espírito Santo que está chegando junto, né? Nós cremos nisso, né? E isso só é possível realmente nessa autoridade, né? Eu achei muito interessante que ele pôs, né, batismo no Espírito Santo, ele pôs Atos 1, 4, 8, e estava assim escrito: cremos que o batismo no Espírito Santo traz avivamento e capacitação espiritual. É isso mesmo. Isso daqui fala tudo, né? Fala tudo. Avivamento. Aviva, você viu como o culto hoje foi avivado, a oração foi maravilhosa, se sentia todos cheios, né? O revestimento da igreja, e isso nós necessitamos. Nós precisamos sair todo sábado assim cheio, cada culto cheio desse poder do Espírito Santo, né? Porque o que acontece aqui, como ele também falou? Ele falou, teve vários textos, né, que ele colocou, né? Vários textos, vários, eu fui anotando aqui, né? Aí tem o cumprimento da promessa, né? O cumprimento da promessa foi muito bonito, né? Que foi em Atos 10. Aí tem aqui que fala. Atos 10, 44. Achei muito. 10 anos. Opa. Isso. Vem aqui no fim. Ainda Pedro falava, e essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E ali ele derramou, foi quando derramou o Espírito Santo, né? E aí em Atos 2, 37, que foi tudo que ele também falou para nós ali, ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem que se arrepender, né? Primeiro, você tem que se arrepender primeiro para você poder receber. Mas é interessante, porque nós não temos a capacidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se não for pelo próprio poder do Espírito Santo. Então, primeiro ele nos concede o entendimento do sacrifício de Cristo. E vem assim mesmo, aí nós
entendemos esse sacrifício e entendemos que o único Senhor Salvador, né? É Jesus Cristo. Que é isso, né? Por isso que ele diz que é um dom gratuito de Deus, né? Não vem de nós, não somos nós. Não somos nós. Não somos nós nem que temos a capacidade de sozinhos tomarmos a decisão, né? Não. É um poder do alto, né? Poder do alto mesmo. É que ali você vê Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade. A Trindade é que move. Que move tudo. E é interessante que eu gosto muito também, quando a gente lembra do Espírito Santo, do texto de Gálatas 5, né? Lá em 22 ele fala sobre os frutos do Espírito, né? Porque como o pastor falou lá, né? Ele falou, se não fosse o meu batismo no Espírito, se eu não tivesse o Espírito Santo comigo em todo o tempo, a minha história seria diferente. Por quê? Porque os frutos do Espírito, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essas coisas só são possíveis pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque a carne é feia, né? A carne é fraca, né? É fraca, é complicado, muito fraca, né? Então nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo, né? E aí é interessante, né? Porque aí ele vai para o texto de Atos 2, 1 a 4, que ele pergunta assim, quem batiza com o Espírito Santo? Então, quem é que faz o batismo com o Espírito Santo, né? E aí ele deixa claro ali em Atos 1 a 4, né? Que é Jesus, né? É Jesus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, né? Batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre todos, sobre toda a carne, através da glorificação de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, não. Mas quando ele foi glorificado, aí nós recebemos. Porque Jesus falou, eu vou, mas vos mandarei um Consolador. E, além de tudo, ele é o nosso Consolador, ele que nos consola, que nos fortalece. Então, foi uma ordem que Jesus falou, eu vou, mas vos mandarei um outro Consolador. E isso que é o Espírito Santo. E dali você sai revestido de poder para anunciar as boas novas. As boas novas. E tanto que Atos começa em Pentecoste, a partir do Espírito Santo, aí sim que se espalha a mensagem de Cristo para todo mundo, para todas as pessoas, né? E a promessa dele é que todos receberão, né? Todos. Filhos, ele fala de filhos, filhas, pais, né? Mães, velhos, jovens, anciões, servos, servas, todos, né? É só pedir. Todos têm só acesso. Pedir que você recebe. Só que é importante que tem que pedir com fé, né? Tem que perseverar nesse pedido, né? Tem que continuar, não pode desistir, tem que continuar pedindo, busque, peça e receberá, né? Até que do alto sejais revestidos. Até que do alto sejais revestidos, é verdade. E é uma verdade. Como aconteceu ali, né? E a igreja... E aí o que o pastor fala também, que é muito importante, né? É que a igreja precisa voltar a esses tempos, né? A gente precisa entender que o Espírito Santo é quem nos move, que a gente precisa buscar o Espírito Santo e os dons do Espírito, porque é Ele que vai fazer nos mover novamente, vai fazer nós podermos crescer novamente como igreja, né? E o crescimento como igreja significa alcançar almas para Jesus, né? Para Jesus, né? Isso é importante, alcançar almas para Jesus. E é o poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos dá a audácia, que nos dá essa força que move-nos, né? Que dirige-nos, né? A gente percebe isso tantas vezes, né? Às vezes em momentos de dificuldade, às vezes dificuldades na família, entre as pessoas, a gente vai vivendo no nosso dia a dia tantas dificuldades e a gente não percebe, né? Que essas dificuldades, elas são todas possíveis de serem vencidas, né? E só tem uma forma de vencer essas dificuldades, é através do Espírito Santo de Deus. Ele vai dar essa capacidade, ele vai nos fortalecer para no momento de dificuldade a gente estar de joelhos orando ali, conseguir ter essa força, né, de orar e de crer. De crer. E a Bíblia, né? Crer no impossível, porque ele é o do impossível, né? E é interessante porque a Bíblia, ela nos dá uma lição de oração.
ela diz assim, Jesus diz que tudo que pedires em meu nome e creres, recebereis. Né? Então, se o Espírito Santo é que nos faz crer, tudo começa no Espírito Santo. Tudo. Ele nos ajuda a que a gente possa crer, ter a certeza e a convicção de que receberemos, né? Receberemos. E aí, uma vez que a gente tem a certeza que a gente vai receber e a gente ora, a gente recebe. A gente recebe. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado o nome do nosso Senhor. Então, queridos irmãos, né? Nesta noite de quarta-feira, né? Nós oramos para que a oração seja nossa oração, de todos nós, a minha, a sua, né? De cada um de nós, ela seja buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Essa oração nos ajudará a aprender como orar, nos ajudará a entender como que a gente deve buscar, a poder falar e ter autoridade no nome de Jesus, para que pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam ser saradas das suas feridas, curadas das suas doenças, alcançadas, né, através do Espírito Santo, alcançadas por Jesus Cristo, né? Então nós precisamos, isso é um ato de fé fundamental e que é base da nossa doutrina na Igreja Adventista da Promessa. A gente precisa crer na promessa, precisa fazer uso disso diariamente, constantemente, para que Jesus possa reinar na nossa vida e essa mensagem possa ser levada para tantas e tantas almas, né? Verdade. E aqui está. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória então, a Deus. Mais do que nunca, nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Então, que nós temos que buscar esse Espírito Santo para ele derramar sobre toda a carne, né? E aí, vossos filhos, vossas filhas. E aí ele fala que todos, né? Todos, né? Todos que crerem e buscarem, receberão. Glória a Deus por isso, né? por isso. Glória Amém. a Deus por Glória isso. a Jesus. Possamos todos ter esse propósito na nossa vida. Nós somos desafiados realmente pelo pastor Rivaldo hoje, né? Vamos. E nós aqui também queremos fazer esse desafio. Esse desafio começa em nós, queremos desafiar a nós mesmos, né? A nós mesmos. E também queremos desafiar cada um de vocês. Que nós possamos buscar verdadeiramente a unção e o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus.